Oi pessoal, tudo bem? O resumo da sua novela já vai começar, mas antes eu peço que por favor vocês se inscrevam aqui no canal, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Novela Reality Show, esse é o canal certo, pessoal. Então por favor se inscreva aqui no canal, deixa seu like e o seu comentário aí para eu saber se vocês estão gostando, para saber de onde vocês são. Então fique agora com mais um capítulo de Flor do Caribe. Novela Flor do Caribe, capítulo 8, terça-feira, 8 de setembro de 2020. O capítulo começa como terminou o último capítulo, com o seu Dionísio entregando o fax que Dom Rafael mandou para Alberto, dizendo que Cassiano estava morto e que ele seria o próximo. Na primeira cena então deste capítulo, Cassiano retruca dizendo que é um piloto da Força Aérea Brasileira, que não pode e nem vai trabalhar para Dom Rafael, e pede para falar com Alberto para esclarecer tudo. Dom Rafael então diz que não tem que esclarecer nada e que Cassiano vai trabalhar para ele sim, e fala para Duque: tá vendo como seu protegido agradece? Tudo que ele fizer de errado será culpa sua. Cassiano diz que aquilo é escravidão e continua falando que não vai trabalhar para Dom Rafael. Dom Rafael então diz que ele vai sim, como mecânico de avião, e nas horas vagas vai trabalhar nas minas, e que já tem até serviço para ele, que ele vai revisar todo o seu jatinho e falar para ele todas as peças que precisam. Cassiano sai, mas antes ele fala que Dom Rafael não vai conseguir mantê-lo ali por muito tempo, que ele tem família, ele tem uma corporação. Na outra cena, mostra Cristal olhando e chamando baixinho por Cassiano enquanto ele passa no corredor de sua casa. Depois mostra Amparo, mãe de Cristal, a reprimindo, falando para ela não falar com os parceiros de negócios do pai dela. Ela então fala que aquele era o Cassiano, que o pai disse que era um bandido, e fala para Amparo não chamá-la mais de filha, porque ela não é mãe dela. Amparo diz que gostaria de ser a mãe dela, e que é para Cristal ter cuidado com o que fala ou faz, e que Dom Rafael merece o respeito dela. Cristal então responde dizendo que ela também merece o respeito de seu pai e que sabe que ali acontecem coisas estranhas, mas que ela tem o direito de saber o que acontece em volta dela e que se tiver algo de errado, ela vai descobrir. Na cena seguinte, seu Dionísio pergunta a Alberto o que ele fez para Dom Rafael matar Cassiano e que ele tinha dito que os diamantes tinham sido todos entregues. Alberto então diz que sim, e seu Dionísio completa dizendo que Alberto está louco se ele pensa em enrolar Dom Rafael, e que está claro, como diz no fax, que o próximo será ele, Alberto. Alberto então em êxtase só fala que agora Esther vai ser dele. Seu Dionísio diz que ele está arriscando a vida dele por uma mulher. Alberto pede para o avô se acalmar e diz que ele vai resolver. Alberto então pega o telefone e liga para Dom Rafael e diz que ele vai receber as pedras em breve e dá a palavra dele. Então Dom Rafael, sem mesmo responder, desliga o telefone. Seu Dionísio percebe todo o plano de Alberto e pergunta se seu neto realmente trocou os diamantes por cristais de sal, de propósito, para colocar seu amigo Cassiano nessa armadilha. Alberto diz que sim, mas que vai mandar os diamantes verdadeiros para Dom Rafael e que isso foi um plano para eliminar Cassiano. E deu certo. E que agora Cassiano está morto e morto não se casa. Seu avô então diz: realmente nenhum morto se casa, nem Cassiano e nem você. Depois mostra Alberto fazendo um coração com os diamantes. Na cena seguinte, Thaís e Candinho estão à procura da cabra Ariana, e ele diz que ela pode ter ido parar em São Paulo ou até mesmo no Japão, e que se ela tá no Japão, ela deve estar muito assustada. Thaís ri e diz que Candinho viaja. Candinho então pensa que a Ariana pode ter sido sequestrada e que alguém pode estar querendo fazer alguma maldade com ela, tipo uma buchada de cabra. Thaís então manda ele parar de pensar desgraça e continua procurando, e os dois continuam o caminho de bug. Eles acabam achando a cabra Ariana.
Candinho fica muito feliz e diz para Ariana que, apesar dela não estar merecendo, ela ainda vai andar de carro igual turista. Na cena seguinte, seu Donato conta para Bibiana que foi só ajudar o casal acidentado e os policiais o confundiram com quem realmente atropelou eles. E fica pior, porque o casal é o mesmo que Donato discutiu no bar. Bibiana diz que mesmo assim, eles não podem o acusar só porque ele discutiu com eles no bar. Donato então fala que tem algo que o incrimina mais: a marca do acidente na caminhonete que ele mesmo viu. Não foram os policiais que inventaram, ele viu. E diz que antes dele pegar a caminhonete, quem estava com ela era Hélio. Bibiana fica perplexa e diz que não pode ser possível, que Hélio é destrambelhado, mas não deixaria o pai pagar por um crime que ele não cometeu. Na outra cena, mostra Hélio cuidando de seus irmãos e lembrando da noite passada, quando realmente, depois de se distrair no carro, acaba tocando na moto do casal e causando o acidente. E ainda mostra ele bem nervoso, descontando o nervosismo nos irmãos. Depois, volta a cena para Bibiana e Donato, e Bibiana diz que vai com Juliano atrás de um advogado e que vai mover céus e terra para tirar ele dali. Donato então pede que Bibiana não comente nada com Hélio. Na cena seguinte, Candinho agradece Thaís por ela ter ajudado a encontrar a cabra Ariana e diz para ela entrar e tomar um suco de graviola. Então Thaís aceita. Entrando na casa, Lindo tá bordando e grita: "Candinho, não!" E Candinho ligeiramente vira Thaís de costa. Thaís pergunta o que está acontecendo e Candinho explica que Lindo morre de vergonha que alguém descubra que ele é um mestre na sanfona. Isso, um mestre em tocar sanfona. Thaís pisca para Candinho e diz que não vai contar para ninguém. Então ela olha para Lino com um olhar suspirador e diz que adora música, principalmente sanfona, e Candinho pede para ele tocar Asa Branca. Lino então diz que não dá, que ele está saindo para ir à praia tomar um banho. Thaís então fala que aquilo é uma coincidência, que ela também estava indo, e pergunta se ele quer uma carona de buggy. Ele agradece, mas diz que não. Nisso chega Dadá e diz que aceita sim, e que será um ótimo passeio de buggy a 3. E sem graça, Thaís diz: a 3. Na cena seguinte, Esther conta para seus pais o que aconteceu. Seu pai então diz que ela fez muito bem indo até a Força Aérea. E Lindaura diz que essa história é um absurdo. E seu Samuel diz que é mais fácil acreditar nas histórias de Candinho, que Cassiano foi para o espaço numa espaçonave, que nessa história de que Cassiano trocou os diamantes e foi até perseguido pela polícia. Mas Esther diz que o importante é que o comandante ficou de ajudar eles e logo Cassiano estará de volta. Então sua mãe toca no assunto do anel, perguntando se ela não tinha dito que devolveu o anel. Esther diz que devolveu, mas que devolveu para o avô do Beto, seu Dionísio, e diz que o anel significava muito para ele. Seu Samuel aéreo fala: valor sentimental? E lembra de quando seu pai e sua mãe entregaram o anel ao suposto vendedor de passaporte. E na cena a gente nota que o tal vendedor é muito parecido com seu Dionísio. A cena volta e seu Samuel pergunta a Esther por que aquele anel tinha um valor tão sentimental para Dionísio. Esther diz que ele, seu Dionísio, deu para a mulher dele. E seu Samuel pergunta quando foi isso. Lindaura então interrompe e fala que como Esther saberia disso, e fala para Esther que o pai dela cismou com o anel, que já viu um anel parecido faz tempo. Esther pergunta onde seu pai viu aquele anel. Ele diz que faz muitos anos, e nessa hora Alberto entra. Esther, desesperada, pergunta se ele tem alguma notícia do Cassiano. Alberto diz que não, e que não aguenta mais essa agonia, e que tomou uma decisão que amanhã vai no primeiro voo para o Caribe. Esther então diz: nós vamos. E Alberto diz que é exatamente isso que ele ia propor para Esther. Esther diz que não tem como agradecer a Alberto. Alberto diz que se fosse com ele, Cassiano teria a mesma atitude. Seu Samuel diz que disso ele pode ter certeza, que Cassiano é um homem raro, que daria sua vida pela de um amigo.
Alberto concorda e diz que vai correr para providenciar as passagens, e Esther o agradece novamente. No Caribe, Cassiano fala para Duque a lista de coisas que vai precisar e que amanhã, quando for comprar isso, vai ter a chance de fugir. Duque sarcasticamente o questiona. Legal, e eu morro no seu lugar. E Cassiano diz que Duque tem que ir com ele, que mesmo que Cassiano fuja e Duque morra no lugar dele, ele ainda ficará preso. E Duque indeciso resmunga falando para ele ir com calma, que agora os dois têm algumas regalias ali, mas que ele não precisa se prender por causa dele. E Cassiano diz não, que ele vai com ele e que ninguém vai encontrá-lo numa praia, num lugar de gente linda e alegre que é onde ele vive. Na cena seguinte, Lino, Thaís e Dadá chegam na praia e Lino vai mergulhar na água. E Thaís tenta ir, mas Dadá impede, dizendo que precisa conversar com ela. E começa a tagarelar um monte de coisas enquanto Thaís admira Lino. Elas ficam de pé no bug e Thaís pergunta se Lino tem namorada. Dadá diz que Lino nunca namorou. Thaís então pergunta por quê. E pergunta também se Lino não gosta de mulher. Dadá então repreende e diz que o irmão é muito macho. Thaís pede desculpa, mas só disse isso porque de repente ele não gosta e gosta só de rendar em casa. Dadá manda ela falar baixo e diz que ninguém pode saber disso e manda ela sorrir porque ele tá vindo. Lino chega e pergunta do que elas estão rindo e as duas sem graça não dizem nada. Na próxima cena, Bibiana conta para Hélio que o delegado está acusando Donato de dirigir embriagado e atropelar o casal só porque eles discutiram no bar. Hélio então diz que isso não é prova de nada. E Bibiana então diz que a caminhonete está com a marca do acidente e que o pai dele jura que não foi ele. Hélio fica com cara de preocupado e sua mãe pergunta: Mas se não foi o seu pai, quem foi? Hélio fingidamente afirma que não sabe. Sua mãe, então preocupada, fala que vai encontrar um advogado e dá uma sugestão de um advogado conhecido na cidade. Hélio diz que esse é um advogado pé de chinelo e que eles precisam de um bom advogado e fala que vai falar com alguém que realmente pode ajudar eles. E Bibiana pergunta: quem? E Hélio responde que vai falar com Deus. Na outra cena, Lindaura pergunta a Esther se Cassiano não ficará bravo de ela viajar sozinha com Alberto. Esther diz que talvez, mas depois que ele voltar tudo vai ficar bem. Lindaura então se preocupa com a filha de ir sozinha para o exterior. Esther diz que não estará sozinha, que Alberto estará com ela e que se alguma coisa acontecer, ele irá protegê-la. Lindaura então pergunta se ela confia mesmo em Beto. Esther diz que sim e que eles são amigos desde a infância. Na outra cena, Alberto está colocando os diamantes na maleta e seu avô pergunta se ele tem certeza que ele mesmo vai viajar para entregar os diamantes a Dom Rafael. Alberto diz que sim. Dionísio então pergunta se ele não tem medo de nada. Alberto diz que o único medo que ele tinha era de perder Esther para aquele soldadinho de chumbo. Dionísio alerta Alberto novamente, dizendo que Dom Rafael tem códigos de conduta, que traição se lava com sangue. Alberto então diz que ele já tem o sangue de Cassiano. Dionísio diz que para um homem como Dom Rafael, isso talvez não seja o suficiente para lavar a honra dele. Alberto pergunta o que seu avô quer dizer com isso. Ele diz que Dom Rafael pode estar atraindo Alberto para uma armadilha, que assim como Cassiano não conseguiu voltar, ele também pode não conseguir. Na outra cena, Hélio chega na casa de seu Dionísio e pede para Zuleika ir chamá-lo. Doralice chega na sala e se assusta com Hélio ali e fala que é para ele ir pelos fundos se ele quiser vender peixe. Hélio então diz que não foi ali para vender peixe, sim falar com o patrão dela. Na cena seguinte, Dona Olívia mostra para Esther a foto de Cassiano e fala que naquele dia Cassiano ficou de dar um presente especial para ela, sua mãe, e deu mesmo, o diploma da Força Aérea. E mostra uma foto onde Cassiano está mais próximo e também outra foto de Cassiano. Nesta última foto, Esther então lembra do dia da foto, que
que foi quando Cassiano pediu ela em casamento e ela aceitou. Mas lembra também que ele disse que só poderia se casar com ela depois que ele fosse promovido na aeronáutica e que se ela poderia esperar. Ela disse que sim e continua lembrando que ele pulou e gritou morrendo de felicidade como o homem mais feliz do mundo. A cena volta e Esther diz que vai continuar esperando ele até o dia que for e diz para Dona Olívia que não sabe viver sem o filho dela. Dona Olívia diz que tem muita fé que Cassiano vai voltar, que eles vão se casar e que eles vão dar muitos netos para ela. Na cena seguinte, Hélio explica a situação a Dionísio e pede ajuda a ele e fala que precisa de um bom advogado. Dionísio então pergunta se o pai dele realmente matou o rapaz. Hélio diz que isso não importa e pede um bom advogado a seu Dionísio e que eles dois sabem que um bom advogado pode tirar qualquer um da prisão. Seu Dionísio diz que bons advogados não são baratos. Hélio então diz que está disposto a fazer qualquer coisa para pagar essa dívida e que será eternamente grato a Dionísio. Na outra cena, Hélio conta para sua mãe Juliano que conseguiu um advogado para seu pai e sua mãe pergunta como ele conseguiu isso. Ele diz que não importa e que amanhã seu Donato deve estar fora da prisão e diz que vai para casa cuidar dos irmãos. Na cena seguinte, Dom Rafael está lendo a lista de coisas que Cassiano pediu e Cassiano diz que tem que ir ele mesmo comprar isso, porque são peças específicas. Dom Rafael diz que se ele está armando para fugir, para ele tirar o cavalinho dele da chuva, porque ele vai muito bem acompanhado. E na cena final, Alberto e Esther chegam no Caribe e Esther sai procurando por Cassiano e mostrando a foto dele a todo mundo. Nisso, o carro com os capangas de Dom Rafael e Cassiano passa atrás de Esther e o capítulo acaba. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, a sua inscrição é muito importante. Se vocês gostam, se vocês curtem novela, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixa seu like e o seu comentário também. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.